a grande polêmica da semana, né, que foi sobre o Pix. A gente falou, né, na semana passada, né, sobre as fake news, que realmente estavam rolando, que o pessoal estava espalhando, que era taxação no Pix, taxação no cartão de crédito, né? O pessoal fez aí uma grande bagunça, né? Que é normal, né? Para quem está querendo fazer oposição. Mas a gente tinha alertado, né, que a proposta era perigosa, porque era um limite muito baixo para as movimentações financeiras, e isso poderia acabar pegando muita gente que, por exemplo, sei lá, é um trabalhador autônomo, né, e que facilmente ali em um mês movimenta fácil 5.000 reais ou mais. E aí, daqui a pouco, essas pessoas poderiam, né, ter que responder para Receita Federal, e essas pessoas iam cair no imposto de renda, né? E, de novo, muita gente ficou, né, indignada, pô, é uma proposta para arrecadar, está muito claro que o que o governo quer é arrecadar e tudo mais, papapá, ficou aquela discussão, né, interminável. Mas, assim, pessoal, não, de novo, não teve nenhuma surpresa, porque é uma medida não apenas para arrecadar por arrecadar, mas ela é uma medida para sustentar o arcabouço fiscal. É isso que muita gente que não tem nenhuma honestidade intelectual, e aí eu estou me referindo à direita, não quer contar para vocês. Deixa eu colocar aqui, né, como base aqui, né, a matéria do Globo, né, olha lá, Pix. Governo recua e revoga norma da Receita Federal sobre movimentações financeiras. Decisão vem após onda de fake news e repercussão negativa. O governo vai editar a MP para garantir que sistema de pagamentos não será taxado. Haddad diz que o Estado já foi feito por desinformação. O governo federal recuou e decidiu revogar a norma da Receita Federal sobre monitoramento das movimentações financeiras, incluindo o Pix e outros meios como o cartão de crédito, após a repercussão negativa, uma onda de notícias falsas, como a de que haveria cobrança de impostos nas transações. Pô, pessoal, isso aqui foi forte, hein? Isso aqui pegou mesmo, por mais que o governo tivesse explicado, por mais que a Receita Federal tivesse entrado, o Banco Central também entrou para tentar conter os danos, mas, pessoal, o que pegou mesmo foi a ideia de que as pessoas iam ser taxadas, que ia taxar o Pix, ia taxar a tua maquininha, né? Porque o que era a portaria? A portaria era para regulamentar as movimentações financeiras de outras instituições financeiras, porque, por exemplo, tem aí algumas big techs aí, por exemplo, que elas não estavam obrigadas a ter esse monitoramento do Pix, né? Por exemplo, o Nubank, por exemplo, né? Sei lá, a maquininha, aquela da UOL, por exemplo, né? Então, assim, pessoal, tinha muitas operadoras por aí que não precisavam necessariamente declarar essas movimentações, né, no Pix, no cartão de crédito, enfim, né. Então, o que aconteceu? Aí a Receita Federal fez essa portaria, que o governo foi lá e mandou, né, e aí isso trouxe uma grande confusão, né, porque já vinha há algum tempo algumas reclamações de setores progressistas de que essas big techs elas não estavam colocando todas as movimentações financeiras. Isso eu posso dizer para vocês com absoluta segurança, tá? Só que, assim, o que o campo progressista sempre defendeu é que se a gente tivesse que cobrar alguém, se a gente tivesse que arrecadar em cima de alguém, poxa, teria que ser em cima
das fintechs, teria que ser em cima dos bancos, né? Enfim, não transferir isso para os cidadãos. Foi o que o governo fez. E, sinceramente, pessoal, eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que o governo ia propor algo tão absurdo. Eu acho que eles tomaram essa medida absurda a mando da Febraban. Então, existe um movimento, existe uma bronca dos grandes bancos tradicionais de que eles não querem a entrada dessas fintechs, que eles fazem oposição às fintechs. Isso é bem claro, tá? Por isso eu acho, pessoal, que a Febraban chegou na Receita Federal, a Receita Federal disse, estamos juntos, e aí o governo sabe de onde veio, e vocês sabem que esse governo, ele tem um cordão quase umbilical com a Febraban, né? Lembrando que o Haddad teve vários cafés, almoços, reuniões com a Febraban, esqueçamos disso. Então, eu acho que é uma luta entre as oligarquias bancárias e que, nesse contexto aí, os bancões tentaram, né, botar aí as big techs na prensa, né? Mas aí, pessoal, vocês podem discutir se acham que eu estou muito doido nessa minha ideia, né? O governo federal recuou e decidiu revogar a norma da Receita Federal sobre monitoramento de movimentações financeiras, incluindo o Pix e outros meios como cartão de crédito, após a repercussão negativa, uma onda de notícias falsas, como a de que haveria cobrança de impostos nas transações. A informação foi confirmada pelo secretário de Receita Federal, Robson Barreirinhas, após a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, na tarde desta quarta-feira. Nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram um ato da Receita, causando pânico. Apesar de todo o trabalho, esse dano é continuado. Por isso, decidi revogar esse ato, disse o secretário, ao lado dos ministros Fernando Haddad e Jorge Messias, Advocacia Geral da União. Com a medida, a Receita passou a receber dados de transações das operadoras de crédito, carteiras digitais e das fintechs para movimentações acumuladas acima de 5 mil por mês para pessoas físicas, a partir de 1º de janeiro. Isso valia tanto para o Pix como para outras formas de transferência de recursos. Antes, apenas bancos tradicionais eram obrigados a informar os dados. Tá vendo, pessoal? Por isso que eu desconfio. Por isso que eu desconfio. Porque antes era só os bancos tradicionais que tinham que informar. Essas big techs, essas carteiras digitais que eles estão me referindo aqui, não eram obrigados. Por isso, pessoal, que eu desconfio que isso aqui veio da Febraban, veio dos grandes bancos. Não, ó, vamos fechar um cerco para nós aqui ganhar. Vamos lá, vamos ganhar tudo. Além das fake news com informações falsas divulgadas até mesmo por líderes políticos e religiosos, golpistas aproveitaram o momento para tentar tirar dinheiro de quem usa o Pix. O governo federal já anunciou que pretende acionar a justiça contra esses criminosos. Aliás, pessoal, até isso o governo comunicou mal demais, mas eu já vou comentar. De qualquer forma, o Pix experimentou uma forte queda no número de operações nos últimos dias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que, apesar da revogação, o estrago já foi feito pela desinformação. O governo editará a medida provisória. Além da revogação da instrução normativa da Receita Federal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai editar uma medida provisória para garantir que o PIX não será taxado. A revogação do ato da Receita é para dar força para uma medida provisória que reforçará os princípios tanto da não oneração do PIX quanto das cláusulas de sigilo bancário, disse Haddad. Né? Meteu o louco, hein? Tá bom, né? Revogaram porque vocês viram que o negócio deu ruim, né? Essa que é a verdade. A medida provisória equipara pagamento com PIX a pagamento em dinheiro. Lula está para assinar uma medida provisória para reforçar a gratuidade e sigilo do PIX. Haddad disse que a MP vedará a cobrança de valor diferente entre dinheiro vivo
E PIX. Nós não queremos contaminação de fake news para discutir o que está na lei. Quer discutir o texto da lei? Vamos discutir. Mas inventar pretexto para querer, mais uma vez, manipular a opinião pública e deixar dúvida no ar enquanto tramita a medida provisória, disse o ministro da Fazenda, citando o barulho feito pela oposição sobre o tema nas redes sociais. O estrago está feito por estes inescrupulosos, inclusive senador e deputado federal, agindo contra o Estado brasileiro. O ministro disse que a revogação da norma foi decidida pelo governo para evitar distorção. Ele reforçou que o governo vai buscar responsabilização judicial contra aqueles que espalharam notícias falsas sobre o tema e promoveram golpes a partir das mudanças. Essas pessoas vão ter de responder pelo que fizeram, mas não queremos contaminar a tramitação da MP até que de fato se esclareça no Congresso o que aconteceu nos últimos dias sobre uma coisa séria que a Receita está fazendo. A AGU quer blindar o PIX. De acordo com a Haddad, volta a valer o que estava em vigor nos últimos 20 anos antes da instrução normativa, ou seja, continuará havendo monitoramento de transações financeiras. Inclusive, antes da regra revogada, eram movimentações acima de 2.000 por mês. Mas a instrução normativa, para não dar força a fake news, sai de cena para reforçar a gratuidade e o sigilo do PIX, disse o Haddad. Vamos dialogar com os governos estaduais para ter um regramento que atenda ao país, e não a esse ou aquele governo. O advogado-geral da União, Jorge Messias, acrescentou que o objetivo da MP é blindar o PIX de mentiras, em razão desses crimes e golpes determinados que a AGU ainda hoje notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito, para investigar os autores da desordem, da desinformação. É crime contra a economia popular. Estamos notificando também a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Haddad fala em diálogo. O ministro da Fazenda diz que vai dialogar com o Congresso para chegar a um denominador comum sobre o tema por meio de medida provisória. Queremos combater o crime organizado, o tráfico, os crimes cibernéticos. Precisamos de informações. Quais são as informações relevantes para combater o crime? Vamos chegar a elas, afirmou. Para Haddad, isso precisa fazer na medida de um projeto de Estado e não de um governo. Pois então, né, Gil? Pois esse é o problema, né? Aí os caras estão admitindo que, sim, eles iam, de alguma forma, né, se ultrapassasse aqueles 5.000, iriam cair numa malha fina da Receita Federal e essas pessoas teriam de pagar, né, os 27,5% no imposto de renda, se fosse o caso. Tem de ser um projeto de Estado, não pode acusar o governo A, B ou C. O ministro reforçou mais uma vez a necessidade de combater crimes e golpes. Haddad lembrou que desde 2001 tem um regramento sobre as operações do PIX e que as chamadas fintechs fornecem as informações voluntariamente. Essas empresas, segundo Haddad, pediram para estar dentro do guarda-chuva institucional da Receita e vão continuar fornecendo dados. Se queremos combater o crime, precisamos de informação. O mundo inteiro se combate o crime com inteligência, disse o ministro. A medida foi feita em colaboração com as fintechs. Nenhuma empresa séria quer contribuir com o crime organizado. O que dizia a norma? Toda a polêmica surgiu após a forte repercussão da norma da Receita Federal, que ampliou a fiscalização sobre movimentações financeiras de consumidores e empresas. Há um temor disseminado na população de que as garras do leão alcancem mais pessoas e empresas, principalmente aquelas que atuam como autônomos e informais. A Receita nega que o objetivo seja pegar os pequenos. Não sei não, hein? Eu continuo achando que sim, que a ideia era, nesse bolo aí, vamos pegando aí algumas pessoas aí, autônomos, informais, que estão falando aí de transações, movimentações financeiras, né? E se
a base é muito baixa, dos 5 mil, pô, a depender aí da atividade profissional da pessoa, como eu já falei em algumas ocasiões, vai ultrapassar esse valor. Aí essa pessoa tem que estar explicando para a Receita Federal uma movimentação tão baixa como essa num mês. Ah, não, pessoal, e esse pessoal do governo está de brincadeira. O órgão passou a exigir das chamadas fintechs algo que já era cobrado. Eita, deixa eu só tomar uma água aqui, pessoal, que está falhando a voz. Agora vai. Acho que eu vou ter que começar, pessoal, a fazer uns aquecimentos de voz antes de entrar na live, pessoal. Minha voz está indo para o saco. O órgão passou a exigir das chamadas fintechs algo que já era cobrado dos bancos tradicionais, notificar movimentações globais a partir de um determinado valor. Tá vendo, pessoal? Ó, de novo, ó, reforçando o meu ponto, que aí, como eu disse para vocês, ninguém precisa concordar, mas eu estou desconfiado que, sim, o governo agiu a mando do pessoal lá da Febraban, dos bancos tradicionais, que pediram Receita Federal. Cobra desses caras. E o governo disse, estamos juntos, vamos lá. Movimentações acima de 5 mil para pessoas físicas, em PIX ou em outras transações financeiras, como TED, cartão de débito, serão informadas à Receita. A diferença é que agora instituições de pagamento, como fintechs, também deverão prestar essas informações. Como nos últimos anos, elas conquistaram fatia relevante do mercado. Isso aumenta a abrangência de operações às quais a Receita terá acesso. O órgão garante, porém, que a coleta de informações é direcionada ao combate de operações suspeitas de grandes sonegadores, não o monitoramento de trabalhadores informais ou pequenos empreendedores. No caso do cliente dos bancos tradicionais, que já tinham movimentações informais, o limite foi alterado de 2 mil para 5 mil, que será o valor uniforme para todas as instituições financeiras. No caso de cada pessoa jurídica, o patamar foi elevado de 5 mil para 15 mil. A Receita só recebe os valores totais movimentados mensalmente e proíbe que sejam informados detalhes de transações, como origem ou destino dos pagamentos. Né? E aqui eles estão falando um pouquinho, né, do vídeo do Nicolas Ferreira, né, que todo mundo, eu acho que viu, né, que foi um vídeo que bombou. Ele falou algumas mentiras? Sim, falou algumas mentiras, o que é normal para um cara que se posiciona no campo reacionário, tá? Só que assim, pessoal, realmente a proposta era impopular, porque por mais que a Receita Federal queira explicar que não, né, que não ia pegar, pessoal, é meio impossível acreditar, vamos lá, né? É impossível acreditar que não ia pegar trabalhadores informais, que não ia pegar microempreendedores, pequenos empreendedores, na verdade. É muito difícil, né, pessoal, imaginar que isso não iria acontecer, né? Ainda mais hoje que nós temos cruzamentos de dados por inteligência artificial e muitas vezes esses dados não têm nem verificação humana, né? Por exemplo, o INSS, eu tive conversando com um amigo meu que trabalha no INSS, né? Ele é um sindicalista, e ele mesmo disse que hoje, quando eles vão colocar para ver ali, né, as pessoas, se elas têm direito ou não aos benefícios do INSS, quem está fazendo a filtragem dos dados ali, né, está fazendo uma inteligência artificial, não tem nem verificação humana daqueles dados. E aí, por isso que está acontecendo esse movimento de muitas pessoas estarem sendo recusados os benefícios da Seguridade Social, porque tem uma inteligência artificial que está fazendo esse trabalho e não tem nenhum tipo de verificação humana para ver se, de repente, não houve alguma inconsistência em relação àquilo que observou a inteligência artificial. E aí a gente viu, por exemplo, o governo falando fake news, criminosos, sabe? Porque agora é tudo isso, né? É fake news, é extrema-direita, é só isso que eles sabem usar, né? Eles simplesmente não
esclarecem as propostas, eles não olham o timing da proposta, simplesmente vão lá e jogam a proposta. Aí depois vai o Nicolas Ferreira e faz um vídeo, vai o Cleitinho da vida, faz um vídeo também, que era o senador que eles estavam se referindo, e aí eles ficam bravos com o Cleitinho, ficam bravos com o Nicolas Ferreira, ficam bravos com o influenciador X, Y, mas a confusão foi criada pelo governo. O governo criou a própria confusão. Poxa vida, eu até estava ouvindo esses dias, até o Mauro Lopes, outras pessoas, pô, podia ter feito ali, sei lá, movimentação acima de 50 mil por mês. Velho, não sei, mas, cara, 5 mil mensais, qualquer um aí pode fazer esse tipo de movimentação, a depender, né, da clientela, de como é que está ali a temporada e tudo mais. Movimenta fácil, 5 mil. Movimenta facinho, facinho. Então, assim, foi um absurdo essa proposta do governo. Não é à toa que até pessoas, né, que, vamos lá, né, são governistas também disseram, olha, essa proposta aqui não dá, hein? Essa proposta aqui não dá. Eu vi até pessoas governistas dizendo que foi uma péssima ideia. Só para você ter uma ideia, né? E aí, só que assim, né, pessoal, teve muita gente aí, influente no petismo, que estava pedindo para o governo revogar a medida. E só que assim, o problema é que quando tu revoga a medida, tu está dizendo, está passando a mensagem, não, não, a oposição ganhou, a oposição estava certa, e mais, tu está passando a mensagem, ô pessoal, realmente, eu estava mentindo para vocês, realmente, a gente queria taxar o Pix, eu revoguei aí porque pegou mal. Basicamente é isso que o governo fez. E esse negócio aqui, pessoal, de taxar o Pix, ó, essa fake já está pegando desde a eleição de 2022. Se o Lula ganhar, ele vai taxar o Pix. E o Bolsonaro, inclusive, mentia também, dizia que se o Lula, que ele dizia que ele era o inventor do Pix, e que se o Lula e o PT vencessem a eleição, eles iriam taxar o Pix. Eu já vi o Bolsonaro mandando essa também. E parte da militância bolsonarista, eu digo isso porque eu vivo num estado que tem muita gente bolsonarista, muitos deles diziam que o Pix era excelente, que se o PT ganhasse, o PT ia taxar o Pix. Nas redes bolsonaristas isso rodava. Então, assim, é uma mentira que os bolsonaristas criaram. Mas, assim, dado que o governo tem feito sinalizações muito ruins e que o governo não tem uma direção clara de onde quer chegar, e que muitas vezes o governo vai lá e comunica uma coisa e, quer dizer, as coisas saem na imprensa, o governo nega e fica negando até a morte. E aí depois passa um tempinho e aquilo que estavam falando acaba se concretizando. Foi o caso da taxação das brusinhas da Shein, né, e das outras varejistas asiáticas, que o governo ficou negando o tempo todo. Não, não, não vamos taxar. Não, não, não vamos taxar. Não vamos taxar. Taxaram. A mesma coisa foi em relação ao pacote fiscal. O pacote fiscal, aquele anunciado em novembro, né, no finalzinho de novembro, foi a mesma coisa, pessoal. Eles disseram que não iam atacar bônus salarial, não iam atacar salário mínimo, não iam atacar o BPC e tudo mais, né? Fizeram. Então, assim, pessoal, o governo saiu desacreditado. Saiu desacreditado. E a oposição soube se organizar. Soube se organizar para fazer o contraponto. Para fazer esse contraponto. Mesmo que eles não defendam a agenda, mas para fazer oposição, esses caras se organizam e sabem informar muito bem a comunicação nas redes, e eles têm um timing muito bom para formar isso. E aí, pessoal, eles acabaram surfando na onda de preocupado com os pobres, de que preocupado com os trabalhadores informais agora, preocupado com os trabalhadores autônomos, né, que foi mais ou menos o mote que fez aqui o Nicolas Ferreira, o Cleitinho também. Então, assim, pessoal, agora o pessoal não acredita mais. Quem
é que vai acreditar que daqui a pouco na medida provisória, talvez eles revoguem um dispositivo aqui, um dispositivo ali, mas mantém as movimentações financeiras. Inclusive, o Haddad se atrapalhou quando perguntaram para ele, tá, mas espera aí, ô Haddad, tá, mas se tu ia aumentar para 5 mil as movimentações financeiras, como, por exemplo, está colocando aqui a instrução normativa, tá, agora vai voltar para 2 mil. E aí? Essas pessoas não vão cair na malha fina? E, rapaz, vocês precisavam ver o quanto que o Haddad se atrapalhou nessa porcaria. Olha, o Haddad se viu estreito. Ó, o Haddad foi colocado contra a pressão agora nessa última entrevista aí que ele concedeu à CNN Brasil. E aí, pessoal, eu quero pegar aqui, né, uma publicação do dono da Quest, né, que ele fez um monitoramento de redes, o nome dele é Felipe Nunes, tá? Ele fez um monitoramento da rede sobre essa proposta do governo, né, que na verdade vem da Receita Federal, né, e ele fez um monitoramento de redes e tal, e eu quero compartilhar aqui com vocês o que ele colocou nesse monitoramento que parece que o governo foi ignorando, né? E lembrando, né, pessoal, muita gente aí falava que a Quest era simpática ao governo, que era petista e não sei mais o que, papapá, né? Bom, olha aí, né? Olha o que ele, parece que eles não andaram consultando um ao outro, né? Mas vamos lá. Ó, combinando dados de monitoramento de redes sociais e de pesquisa, a Quest mapeou todo o debate sobre o Pix para responder qual o saldo político para o governo. O saldo é negativo por 3 razões: timing errado, diagnóstico errado e tática errada. Vou te explicar neste fio. O governo demorou a compreender o que estava acontecendo e entrou atrasado no assunto. E timing é tudo para quem quer pautar debate digital. Pô, com certeza, isso aqui ele está corretíssimo. O timing é tudo, se tu quer pautar o debate digital, porque daí tem essa questão da performance, tem a questão de quando tu está colocando esse debate, a forma como tu está colocando, o meio que tu está usando, tem tudo isso, né, pessoal? Foi em setembro que a medida foi anunciada pela Fazenda. O governo teve tempo. Quando o assunto esquentou nas redes, com o vídeo do senador Cleitinho, no dia 6/1, já era tarde. O vídeo teve 3,4 milhões de visualizações e foi o gatilho para a narrativa da oposição. A partir dali, o assunto ferveu e chegou no dia 10 de janeiro a produzir mais de 5 milhões de menções sobre o assunto. Foi quando o governo foi lidar com o assunto de forma protocolar. Aí ele fez aqui, né, o volume de menções, a polêmica do Pix nas plataformas monitoradas, o X, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Né? 3. O segundo erro foi achar que o problema era apenas a grande circulação dos vídeos falsos. É verdade que eles circularam. Pesquisa da Quest, exclusiva sobre o assunto, mostra que 88% ficaram sabendo do debate sobre as mudanças do Pix e 87% ouviu falar que o governo estava planejando cobrar imposto sobre o Pix. Tá vendo, pessoal? Por isso que eu disse, né? Quando tu não tem o time, quando tu não quer pautar, e o PT simplesmente, como ele é governo, por isso que eu acho que desaprenderam a fazer comunicação, e aí nesse ponto aqui está certo, tá? O debate sobre a comunicação. Se tu vai lançar uma medida, sabendo que tu não tem a maioria no Congresso, pô, era obrigação de tu fazer todo o papel de comunicação antes, esclarecer a proposta, moderar a proposta, para que tu pudesse fazer um debate mais saudável sobre aquilo que tu estava propondo. E olha que eu não defendo aqui essa proposta, mas assim, ao mínimo, tu tem que fazer quando tu sente que, sei lá, tu não tem maioria no Congresso e tu está tendo certas resistências em relação à aprovação de algumas medidas. Pessoal, isso é o mínimo do mínimo.
mas o governo não fez isso. Ele tratou como uma medida burocrática, e aí o pessoal, né, da oposição, que trabalha a comunicação de forma profissional, dessa forma mais dinâmica, das redes sociais, macetou total o governo e colocou o governo contra a parede. E aí depois esse pessoal fica reclamando de fake news, fake news, fake news, mas eles não esclarecem a proposta, eles não fazem questão nenhuma de explicar quais são os equívocos daquilo que estão falando os seus opositores e o que eles de verdade estão propondo. Eles não são capazes disso, pelo contrário, eles fazem uma coletiva de imprensa para revogar e reforçar o ponto dos opositores. Quando eles revogam a proposta, porque daí qual é a mensagem que eles passam para o cidadão comum? Ah, é verdade, a oposição tinha razão. O governo queria taxar o PIX. E como eles não se organizaram para explicar a medida, trataram como uma medida burocrática, né? Os caras da oposição usaram a máquina para pautar o debate sobre o PIX, sobre as movimentações financeiras, e adivinha o que aconteceu? As pessoas entenderam, opa, peraí, o governo, ele quer taxar o PIX mesmo. E aí, pessoal, tem uma coisa nas redes sociais que eu sempre digo, nas redes sociais, quando tu monta uma máquina política, uma máquina partidária, uma máquina de comunicação, pessoal, na internet, todos nós aqui, tá? Temos os nossos vieses políticos, tá? Então, pessoal, nesse sentido, as redes sociais, elas agem para reforçar esses vieses. Então, assim, pessoal, não adianta ficar perdendo tempo dizendo que fulano A, fulano B, fulano C espalhou fake news e não sei o quê. As pessoas não estão interessadas se aquilo é verdade ou mentira. Por quê? Porque elas têm uma simpatia, porque aquilo reforça uma crença dela, que é o que nós chamamos de uma forma mais científica, né, de dissonância cognitiva, tá? A pessoa, ela pode até saber que aquilo não é verdade, mas ela quer acreditar, ela quer elevar aquela crença dela. Então, muitas vezes, a rede, ela é uma caixa de ressonância dessas crenças. Então, é nesse sentido que a oposição agiu e que o governo tratou com uma medida burocrática e tal, enquanto a oposição se organizou e reforçou a ideia, que já era uma ideia que estava na praça, de que, olha lá, o governo Lula quer taxar teu Pix, o governo Lula quer taxar tua maquininha de cartão e o teu cartão de crédito. Pegou, pessoal, porque os caras se organizaram. Os caras sabem como funcionam as redes, sabem que é viés de confirmação. Então, eles trabalharam esses viés, essa crença que existe para muitas pessoas, e aí o resultado foi esse. 87%, né, acreditam que a proposta do governo, né, ouviram falar que o governo estava planejando cobrar imposto sobre o PIX. E, pessoal, teve muita gente, eu falo isso com muita segurança, teve muita gente com formação, tá? Com formação em economia, em contabilidade, e que, claro, são oposição ao governo, sim, mas estavam espalhando aí que o governo queria cobrar imposto sobre o PIX, tá? Mas essas fake news têm que ser corretamente compreendidas. Elas são gatilhos, não são instrumentos de persuasão. Tenho publicado artigos científicos mostrando que as pessoas não mudam de opinião ao serem expostas por fake news. Elas apenas servem para reafirmar nossos vieses, nossas crenças. Pois é exatamente o que eu falei, né? 4. De onde vem o viés da sociedade contra o governo? As idas e vindas na comunicação do governo têm produzido desconfiança sobre que medidas serão adotadas ao final. Vale lembrar 2 episódios, a taxação das blusinhas e o anúncio do pacote de corte de gastos, que foi que a gente comentou também. Ambos sinalizam de formas diferentes que o governo não sabe o que está fazendo. É como se revelasse insegurança
e o resultado acaba sendo mais desconfiança. Ou seja, a crise do governo hoje é de credibilidade. 5. Quem melhor aproveitou disso foi o deputado mineiro, Nicolas Ferreira, que conseguiu levar o assunto a um patamar histórico em termos de redes sociais. O nosso monitoramento de redes mostra que mais de 22 milhões de perfis comentaram sobre o assunto em suas redes no dia 15 de janeiro. No total, mais de 5,5 milhões de perfis únicos comentaram sobre o assunto, fazendo com que o impacto chegasse próximo a 152 milhões de perfis. Está vendo, pessoal, como os números são bastante grandes? 6. Por efeito de comparação, o vídeo de Nicolas conseguiu ser mais visto que o vídeo de Messi no Instagram comemorando a vitória da Copa de 22, da Fernanda Torres e sua vitória no Globo de Ouro, e do próprio Donald Trump celebrando a vitória presidencial em 2024. Aí, ó, vídeo no Instagram ali, ó, pessoal. Pessoal, vocês não estão me avisando, né? Que eu não estou colocando na tela, né? Vocês estão fora, né? Sete. Aí veio o terceiro erro, revogar a medida, que foi o que a gente falou, né, e que o Gil, inclusive, comentou também. Dada a pressão social e a incapacidade de pautar politicamente o governo optou por jogar água na fervura. Era o que a maioria das pessoas esperava, depois de tudo o que aconteceu. Mas essa medida não vem sem custos. A revogação revelou a fragilidade do governo, passou a impressão de que o governo estava errado e que a oposição estava certa. Pois é, que foi o que a gente falou e que, inclusive, o Tamir falou também durante a semana, o que gerou mais reação negativa no debate digital. Até o dia 15 de janeiro, a derrota do governo nas redes era de 64% versus 46%. Depois do vídeo do Nicolas e da revogação da medida, virou 86% versus 14%. Ou seja, a revogação. O problema real é que a população entrou e saiu desconfiada do governo, embora 68% tenham ficado sabendo que o governo desmentiu que haveria taxação, mesmo que 55% tenham ficado sabendo que a norma foi revogada. Ainda assim, 67% acreditam que o governo vai cobrar imposto sobre o PIX. Está vendo, pessoal? 9. O grande desafio do governo para os próximos 2 anos é recuperar sua credibilidade, criar expectativas que serão cumpridas e falar para fora de sua base. 10. Os monitoramentos aqui apresentados foram feitos levando em consideração dados coletados entre 1º de janeiro e 16 de janeiro, às 15 horas. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 15 e 17 de janeiro. Então tá aí, pessoal, a gente provando que o tema não pegou nada bem, né? Mas o governo seguiu por aí, né? Tentando emendar daqui, acolá, e agora, pessoal, eles querem editar uma medida provisória, né? E, de novo, né, vai ser um segundo round aí, né, contra a oposição, que provavelmente deve se organizar de novo, bem, né? E o estrago já está feito, né, pessoal? Pelo menos aí eles estão certos, que sim, o estrago está feito e eu, sinceramente, tenho dificuldades de imaginar que o governo, com a medida provisória, vai conseguir atenuar, né, o grande mácula que criou, né? A verdade é essa, pessoal. O governo fez uma puta de uma cagada e, veja bem, né? Agora estão amargurando o preço. Acharam que era só uma medida burocrática, solta aí, depois a gente se vira para explicar, e não contavam que precisavam explicar. E simplesmente, somos governo, só manda aí, já era. E aí depois a oposição, que é muito bem organizada nas redes, soube pautar o debate, e agora o governo está nas cordas, né?
tá nas cordas, sem saber muito bem como pautar agora o tema. E aí eu acho que essa ideia de editar uma medida provisória, eu acho que é um tema que vai acabar não sendo para agora, que vai ser algo para tentar ganhar tempo. Mas veja bem, né, pessoal, uma proposta para movimentação financeira, que causa aí um temor de daqui a pouco acabar pegando aí, né, alguns setores, como por exemplo autônomos, informais, que a gente já ressaltou, inclusive isso na nossa última transmissão, em que nós estamos reforçando aqui também, e que foi muito reforçado no vídeo do Tamir Felipe, nessa semana, e que ele fez também lá no Instagram. Veja bem, pessoal, isso daí é ruim.